Meus queridos que nos acompanham, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui com Gerson Pereira, psiquiatra, que vai nos ajudar no conhecimento da Bíblia. E hoje nós vamos falar de um pouco de Bíblia, ciências naturais, e a gente vai passar ali sobre ciências humanas. A gente vai falar a respeito disso. Um pouco de desenvolvimento de culturas, né? Como é que essas culturas se desenvolveram ao longo da história e que está na Bíblia, viu, gente? Vamos lá? Gerson, tudo bem? Olá, Oséias. Vamos conversar, o assunto é muito importante. É muito importante e eu queria fazer uma introdução, porque eu vou citar um nome aqui, que você que é estudante, você pode dar um Google aí e você vai estudar sobre a história dele. Olha só, em nossa proposta de mostrar a conciliação de Bíblia e ciência, nós já falamos disso aqui, nós passamos pelas chamadas ciências naturais e hoje entramos o quê? Em ciências humanas. Na avaliar, aliás, a relação da Bíblia com a ciência de Heródoto. E quem era Heródoto, hein? Vamos começar por aqui. Quem era Heródoto para a humanidade? Heródoto, ele é chamado de o pai da história, não que antes dele não tivesse outros historiadores, não que a história não contemple outros grandes nomes, mas ele teve o mérito de dar à história um status de ciência. E no nosso caso, a vantagem é que nós, quando estudávamos de ciências físicas, ciências biológicas, a gente tinha material para comprovar, mas a pessoa que lida em outras atividades não tinha material para testar isso. No caso nosso aqui, aliás, você acabou de falar aí, você que é estudante e tal, a pessoa pode conferir isso. Não há necessidade de uma crença cega. A história é a crença que está à disposição de todos nós. E aí eu fico tentando imaginar na época de Heródoto, na época dele, que era uma pesquisa, e ele tentava associar isso também à ciência. E olha que desafio teve esse homem, e por isso a obra dele, Histórias, né? Ela tem um peso muito grande para o mundo, você pode também pesquisar. Mas eu preparei outras coisas aqui. A gente vai avaliar um pouco disso. A Bíblia, gente, é um livro de histórias, né? História como ciência da realidade cósmica. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Então, de fato, eu vou falar. E por que eu vou falar e falo tranquilo? Porque não há uma outra história que se contraponha à história da Bíblia. Por exemplo, nós já tivemos na mão a história da abiogênese ou geração espontânea, mas ela não conseguiu se manter de pé diante de evidências como de Lavoisier, como de Pasteur. Tivemos origens, sugestões de origens, como das cosmogonias de Helena Blavatsky Petrovna, que também não conseguiu se provar a verdade. Agora, o que a Bíblia diz, e eu faço questão de dizer isso, Oséias, porque o criacionismo, a história bíblica, não é nem é lenda, nem é romance. Criacionismo é ciência. Mas nós não conseguimos provar de tudo, porque nós não temos instrumentalização científica suficiente para isso e nunca vamos ter, porque nenhum de nós estava aqui quando tudo começou. É verdade, a gente não estava lá olha, aconteceu e eu vi, né? Mas muitas pessoas conseguiram, mesmo com tudo que eles não portavam ali, conseguiram contar de forma a convencer. A história contada na Bíblia, acima de tudo, ela é uma história de convencimento, ela convence. É tanto que nós estamos hoje convencidos que há uma relação entre ciência, a história contada na Bíblia e Deus, e essa relação, ela perdura até hoje. E o que é interessante, e isso aí é alguma coisa que eu falaria até miraculosa, porque você está falando, agora você falou de Heródoto. Heródoto representava, explorou a mais desenvolvida
civilização. Ele fala da Suméria, ele fala do Egito, ele fala do berço da civilização. E ele era da cultura, da civilização mais desenvolvida. Moisés não. O documentário do Moisés, que não pode ser desmentido, foi escrito por um João sem pátria. Moisés não tinha pátria, ele fez a pátria. Pátria é reunião de país e nação. Os judeus saíram do Egito, não tinham um país e não era uma nação. Moisés fez deles uma pátria, país e nação, povo e país. História bíblica, viu, gente? Tem mais um ponto aqui que eu queria abordar, olha só. Como ciência e história no planeta, ela começa com um relato de como tudo começou. Vamos lá. E nesse aspecto não há como fazer equivalência, já que das duas civilizações mais antigas, o que se tem está mesclado como lendas da Suméria e do Egito. Vamos tentar entender isso? Sim, as lendas, assim como a Bíblia, atribuem a origem a deuses. E esses deuses, eles tinham domínio sobre o ar, sobre a água, sobre o fogo, sobre todos os acidentes da natureza que eles conheciam. Esses deuses eram concebidos por um homem. O homem se tornava superior aos deuses. Era o que se via muito no Egito, não é? Também. Se via no Egito, porque eles designavam, por exemplo, o crocodilo que vivia no rio Nilo. A cobra. A cobra, o próprio rio Nilo era um deus. Sim. As rãs eram deuses. E outros, uma variedade de animais, o boi, o famoso boi ápis, eram deuses para eles. Então, são deuses que eles conceberam. A história de Moisés é diferente. O Deus que Moisés relata concebeu o homem. O homem é produto do Deus de Moisés. Os deuses da mitologia são produtos do homem. O homem criou esses deuses e, no final, quem é que está certo? Quem é que está certo? O que você pode atribuir com certeza que resiste à prova científica, que a gente chama de empírica? O que você conhece que é feito por rãs ou por crocodilos? Nada. Vamos pegar uma história diretamente aqui, que a gente já até falou a respeito. Nós falamos de duas civilizações aqui importantes, em uma delas a do Egito. E essas duas civilizações aparecem na Bíblia. Sim. Né? Logo no primeiro livro, só para você ter uma ideia, aliás, Abraão, o patriarca maior dos judeus, provém da cidade de Ur. Né? É uma cidade tradicional da Suméria, como se lê no capítulo 11 do livro de Gênesis, que a gente já falou tanto aqui. A nação Israel se forma lá no Egito. Foi exatamente o que você colocou. Sim. Eles ainda não eram uma nação. Não eram. Não. E Moisés foi um pilar importante para isso. Exatamente. E veja, a grandeza de Deus. Moisés, A forma que Deus ele permite, não é? Que as civilizações elas vieram se desenvolvendo, e principalmente os judeus. Moisés, você levanta uma questão muito importante quando você menciona o Egito. O Egito é o útero de Israel. Sim, verdade. Israel nasceu lá. E como que nasceu? Olha só, antes de Faraó libertar os hebreus do Egito, Deus teve que mandar 10 flagelos ou pragas. E o primeiro dele foi transformar a água em sangue. Uhum. A água era um Deus para eles. Então o Deus de Moisés mostrou que era superior à concepção que eles tinham. Àquele. O segundo foi uma proliferação ilimitada de rãs, ao ponto dos deuses estarem incomodando os homens, produzido por um Deus maior do que eles todos.
e por aí vai, até que teve a última. Então, Deus, no meio da idolatria, no meio do politeísmo vazio, implantou o monoteísmo, criou sua nação, tirou ela de onde não era e fez dela o que é até hoje, a nação que é o cérebro do mundo. E não foi de uma forma forçada, foi se apresentando. O mais interessante, ele se apresentou, né? Quando ele transforma o rio Nilo, um mar de sangue, ele se apresenta: olha eu aqui, olha o que eu faço, olha o que eu sou. Mas tem um outro detalhe aqui muito importante também: a Bíblia se antecipou a algumas questões que a gente já falou aqui. Nós falamos de Abraão, nós falamos da cidade de Ur, né, das tradições, a Suméria. Agora, a Bíblia se antecipa a essas questões ao mencionar Babilônia, na sua forma, digamos, embrionária ou até etimológica, como Babel, no capítulo 11 do livro de Gênesis. Então, veja que, como nós falamos no primeiro programa, vou lembrar agora do primeiro programa, a Bíblia é um livro completo. Ele traz o crescimento da sociedade, das civilizações, de uma forma que, como você disse, não tem como você dizer assim, não, não é. Não tem como se contrapor, não é? E isso aí, cada dia mais se comprova, porque a palavra Babilônia deriva de Babel ou Babil, que você falou de etimologia. Ela, na verdade, significa porta dos deuses, ou porta a Deus. A história é que naquele lugar, um grupo de sobreviventes posteriores, ou um grupo de posteriores sobreviventes do dilúvio, decidiram que iriam criar uma forma de se livrar de um possível outro dilúvio. Na verdade, eles construíram essa porta, essa Babil, mas a etimologia da palavra toma outra vertente. E Babil, que evoluiu para Babilônia, significa confusão, porque ali o mundo que falava um idioma passou a falar uma porção de palavras soltas que foram se montando, se organizando e formando uma infinidade de idiomas. Hoje não sei quantas são os idiomas que se falam no mundo. Então, eu preciso dizer, para a gente encerrar essa participação aqui, quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, se permite dar um salto na história gigantesco. Porque, veja, nós falamos de Gênesis, nós passamos aqui por Heródoto, que escreveu, que falou sobre história e ciência, crescimento das civilizações. E tudo isso, a gente acompanha a história dando salto de milênios. Sim. Nós estamos falando de milênios Sim. aqui, de muitos anos de história. Sim. E é uma história que vai perdurar por muitos e muitos anos, até que Jesus Cristo volte, né? Sim, porque a história é definitiva. Você não tem como mudar lá. O Heródoto, você podia mudar aí o quinto preceito. Aquilo que tu escreveu lá atrás. Você podia dar um jeito, não tem mais jeito. Não então, tem. ela é definitiva. Qualquer história é assim. A história bíblica é assim. O que altera, o que aumenta, o que se otimiza são nossos métodos de pesquisa. Então, o apelo é crer na Bíblia. E veja o que nós estamos continua fazendo. mantendo o seguinte: a Bíblia é um livro completo. É um livro o completo. mais inteligente de todos. E você, com essa frase, me deixa falar uma coisa. A Bíblia é uma espécie de índex. A Bíblia não é um compêndio de física, mas tem física. Nós falamos isso. Quando Deus disse, haja um firmamento, e o calor fez subir a água, ele está falando de física. A Bíblia não é um tratado de biologia, mas é um índex. Através daquela biologia, você vai estudar o que os biólogos encontraram no laboratório. E assim são todas as ciências. No momento, estamos falando de história. A ideia é levar a pessoa a crer no que está na Bíblia, porque depois virão coisas
que a gente não pode pôr na palma da mão, porém, se você me falou 99 verdades, você iria me falar uma mentira? Por outro lado, você sempre terá que confiar em alguém com base no que ele já disse. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, olha, o que mais me impressiona é que a Bíblia foi escrita em tempos diferentes, momentos diferentes, por pessoas diferentes, que pesquisaram a mesma coisa, comprovaram a mesma coisa e contaram, talvez de uma forma um tanto diferente, mas a mesma coisa. E nós estamos fazendo isso hoje. E nós estamos fazendo isso hoje. Quer uma sugestão de um livro bom para você ler? Leia a Bíblia. Falei? Falou, e se porventura alguém não tiver, eu tenho para dar de presente. Olha aí que bacana, olha que bacana. Tá feito o convite. Então, se alguém não tiver, pode ligar, colocar na mensagem aí, colocar em mensagem no nosso YouTube, Gerson vai dar a Bíblia para você. Pode ligar para cá. Olha que bacana, muito bom. Obrigado por ter nos ajudado nesse conhecimento muito importante de Bíblia e história, viu? Vamos crescendo. Muito bom. Até a próxima.